Olá, pessoal. Queria agradecer o convite para estar aqui participando do Congresso Internacional Online de Dermatologia Veterinária da Anclivepa, São Paulo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a nossa conversa hoje vai ser focada nos nutracêuticos na dermatologia. A gente vai focar nesse nosso tempo aqui enxuto em prurido, né, em coceira, esse paciente que tem prurido. Como que a gente faz em relação aos possíveis nutracêuticos? O que existe de evidência científica para isso? Eu sou o Fábio Alves Teixeira, médico veterinário, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Fiz a minha residência em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos lá na Unesp de Jaboticabal. E hoje eu coordeno a pós-graduação Lato Sensu em Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos aqui da Anclivepa São Paulo também. Faço parte do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, sou presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Tem algumas outras atividades aí, todas bem voltadas para essas questões da nutrição. Então vamos direto aí conversar um pouquinho sobre os nutracêuticos para os casos de prurido. Será que vale a pena utilizar? E o que a gente tem de evidência quanto a isso? Vamos começar falando de onde a gente tem um pouco mais de evidência, onde a gente tem um pouquinho mais de informação, que são os casos do uso de gordura para esses pacientes. Vamos entender primeiro o que a gordura tem a ver com a pele, por que ela é presente na alimentação. A gordura, por si só, ela é um nutriente essencial. Quando a gente pega aqui essa tabelinha, né, da Federação Europeia, que traz aí algumas diretrizes nutricionais para diferentes espécies, inclusive para cães e gatos, eles vão colocar aqui qual que é o mínimo que um cão e um gato devem receber de gordura na alimentação. Então, tem que ter gordura na alimentação desses animais. Quando a gente pensa na alimentação dos pacientes com alterações dermatológicas, normalmente vocês devem estar acostumados a perceber que esse alimento normalmente é mais gorduroso, né? A gente pega no alimento e já sente um pouco mais de gordura ali presente. E é uma coisa que muita gente questiona, né? Os alimentos hipoalergênicos, eles têm mais gordura. Por que que eles têm mais gordura? Porque a gordura é bem importante para a pele, tá? Dentro do grupo das gorduras, a gente tem dois grandes subgrupos. O subgrupo do ômega 6 e o subgrupo do ômega 3. Se a gente olhar nessa tabela aqui, de novo, né, o que é essencial, o que tem que estar na alimentação do cão e do gato diariamente? O ômega 6, principalmente aqui o ácido linoleico, né, e o ácido araquidônico, quando a gente fala na dieta do gato. Tá? Então, esses são os essenciais. Ter gordura e ter ômega 6. E a gente vai ver que o ômega 3 para a pele, principalmente esses quadros de alergia, esses quadros de prurido, o ômega 3 ele também vai ter um papel bem interessante. Quando a gente fala então dos ácidos graxos poliinsaturados, os ômega 6 e os ômegas 3, a gente vai ver que cada um deles tem uma função relacionada a alguma questão da pele. O mais clássico é o ômega 6 do tipo ácido linoleico, que ele participa do quê? Ele participa da estrutura da pele, da barreira cutânea. Ele regula a permeabilidade da pele. Então, quando o paciente que não tem ômega 6, principalmente o ácido linoleico, numa quantidade adequada ali na dieta, esse paciente ele pode ter lesões na pele que vão abrir portas de entrada para patógenos, por exemplo. Então, existe aí a descrição dos animais que têm exsudação interdigital, que têm otite recorrente, por deficiência de ácido linoleico. Lembrando que ele está lá presente na lista do que é essencial, tem que estar na dieta. Agora, outros ácidos graxos, mesmo os não essenciais, eles parecem ter funções importantes relacionadas à pele, principalmente em relação à estrutura da pele ou relacionado a questões de controle e manejo inflamatório dos pacientes. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas se não é essencial e tem função, como que o corpo obtém? A partir dos primeiros ácidos graxos, do linoleico, né, que é o ômega 6, os outros ácidos ômega 6 eles vão ser produzidos pelo próprio corpo. A grande questão é,
Se eu fornecer isso diretamente na dieta, sob a forma de suplementação, isso vai trazer algum benefício extra para os animais? E o ômega 3, que ele não tem uma necessidade mínima, eu preciso acrescentar na alimentação desse paciente que tem prurido? Por que o ômega 3 teria um papel a mais nesse processo? O ômega 3 ele tem uma relação com a inflamação, tá? Com uma modulação desse processo inflamatório. Então a gente tem aqui, ó, a família ômega 6, começa ali com o ácido linoleico. Esse ácido linoleico se transforma no gama-linolênico. O gama-linolênico vai se transformar no ácido diamogama-linolênico, tá? E esse vai se transformar no ácido araquidônico. O ácido araquidônico e os outros derivados ali do ômega 6, eles vão gerar prostaglandinas e tromboxanos, né, principalmente o ácido araquidônico, inflamatórios, pró-inflamatórios, das séries pares, série 2, série 4. Então, por exemplo, a prostaglandina E2 é uma prostaglandina pró-inflamatória, vai estimular essa resposta inflamatória na pele do animal. E isso é importante até certo ponto, né? A inflamação é uma resposta orgânica fundamental. E o ômega 3? O ômega 3 começa ali com ácido alfa-linolênico, passa por várias enzimas até chegar no eicosapentenoico, muito famoso como EPA, que vai ser utilizado também por algumas enzimas até chegar no DHA. O ácido eicosapentenoico, principalmente, né, dentro do grupo do ômega 3, ele vai também gerar prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Só que esses são das séries ímpares, das séries que vão trazer aí uma resposta inflamatória muito menor, ou tem alguns trabalhos que falam até de um efeito anti-inflamatório, uma diminuição dessa inflamação. Então, enquanto o ômega 6 ele é pró-inflamatório, o ômega 3 ele traria uma modulação, uma diminuição dessa resposta inflamatória. Por isso que ele é considerado como um modulador da inflamação e por isso que o acréscimo de ômega 3 na dieta do paciente que tem um processo alérgico é uma etapa bem interessante aí a ser seguida. Eu gosto bastante desse trabalho, quando a gente fala aqui da questão do ômega 3 e da resposta inflamatória, porque ele mostra exatamente o que está acontecendo com essa produção de prostaglandinas inflamatórias ou moduladoras da inflamação. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram um alimento basal e forneceram para 30 beagles. Então, 30 beagles comeram por 8 semanas o mesmo alimento. Depois, eles dividiram esses 30 beagles em grupos separados aqui. E qual era a característica da dieta desses grupos? Né? Cada grupinho ali estava recebendo uma quantidade, alguns maior de ômega 3 e menor de ômega 6, de modo que a relação entre o ômega 6 e o ômega 3 na dieta fosse diferente. Então, alguns animais, né, 5 beagles, receberam uma dieta que tinha 100 unidades de ômega 6 para uma de ômega 3. Então, tem, em teoria, um estímulo muito mais voltado para a questão inflamatória do que redução da inflamação. Outros animais, no outro extremo, receberam aí 5 unidades de ômega 6 para uma de ômega 3. Ou seja, essa relação, essa proporção entre eles estava muito mais próxima, fazendo com que a modulação da inflamação fosse muito mais assertiva. E como que eles fizeram isso? Ou eles foram aumentando a quantidade de fonte de ômega 6, por exemplo, óleo de girassol, ou eles foram aumentando a quantidade de fonte de ômega 3, como o óleo de peixe e o óleo de linhaça. E o que eles perceberam, né? O que eles conseguiram observar com esse estudo? Eles perceberam que os animais que comeram as dietas que tinham uma relação menor de ômega 6 para ômega 3, tinham de 5 para 1 ou 10 para 1, eles tiveram, depois de 12 semanas de dieta modificada, eles tiveram na pele uma diferença na produção de leucotrienos inflamatórios. Eles mediram a quantidade do leucotrieno B4, que é pró-inflamatório, e viram que ele diminuiu nos animais que comeram mais ômega 3. E eles viram que o leucotrieno B5,
que é aquele modulador da inflamação, né, a gente vai chamar aqui, entre aspas, de anti-inflamatório, depois de 12 semanas de dieta, esse leucotrieno ficou aumentado lá na pele. Tá? Então aqui a gente tem dois dados interessantes. Primeiro, essa modulação da inflamação, e segundo, que demorou aí, nesse estudo, não 6 semanas, mas 12 semanas para que essa modulação da inflamação fosse percebida realmente. Eles avaliaram isso nos animais no momento inicial do estudo, depois de 6 e 12 semanas. Então a gente sabe que 6 semanas não é suficiente para ter esse efeito de modulação. Isso já é um dado prático bem interessante, porque quando eu estou lá diante do paciente, eu prescrevo ômega 3 para esse controle de prurido, não adianta eu esperar que em um mês eu vou ter uma grande resposta. A gente vai ter que esperar, às vezes, 2, 3 meses para começar a observar essa resposta. No sangue, eles também avaliaram, né, como estava a concentração de leucotrienos no plasma. E aí, o que eles viram? Eles viram que aconteceu a mesma coisa no plasma. O leucotrieno mais inflamatório teve a sua concentração menor nos animais que comeram 5:1 ou 10:1, dessa relação ômega 6 ômega 3. E os animais que comeram mais ômega 3 também tiveram mais do leucotrieno menos inflamatório. Então também aconteceu essa mudança, né, esse perfil de diminuição de inflamação de maneira sistêmica, não só na pele. E o interessante é que a resposta sistêmica ali, né, percebida no sangue, ela foi percebida mais cedo no sangue do que na pele. Então a pele realmente parece precisar de mais tempo do que alguns outros tecidos. E como a gente está falando de resposta imune, né, eles avaliaram isso também, desses leucotrienos, nos neutrófilos. E aí o que eles viram? Eles viram a mesma coisa que no sangue. Com 6 semanas já começou a ter uma diminuição do leucotrieno inflamatório e um aumento do leucotrieno de modulação da inflamação ou anti-inflamatório. Tá? Bem interessante isso, né? Então, o que a gente percebe aqui? O que eles mostraram? Que dietas que têm uma relação 5:10:1, né, durante semanas, minimizam esse prurido nos pacientes que vão ter essa alteração, tá? E aí, focando especificamente no ômega 3, que é esse ponto, qual que é a fonte mais comum, qual que é a forma que a gente normalmente mais utiliza para suplementar? A gente vai usar muito o óleo de peixe. Por quê? Porque ele é uma boa fonte do EPA, que a gente viu que é o grande responsável ali pela modulação inflamatória, e também tem uma quantidade de DHA que ajuda nessa questão inflamatória e tem outras funções importantes no corpo, tá? Então, o ômega 3 ele modula esse processo inflamatório e seria indicado, seria interessante para esses quadros de alergia. E o acréscimo dos ácidos graxos na dieta, né, os ácidos graxos poliinsaturados, nesse trabalho aqui, né, como exemplo, o que eles viram? Eles viram, quando eles compararam cães atópicos recebendo uma suplementação de ácidos graxos essenciais e cães atópicos não recebendo o grupo controle, eles perceberam que foi possível diminuir a dose de corticoide nos animais que receberam aí a suplementação dos ácidos graxos essenciais, tá? Então, a gente vai ter o efeito não só benéfico de manifestação clínica, mas a possibilidade de diminuir a medicação. Mas percebam, de novo, que não é imediato. Demorou aqui, ó, 36, 40, 60 dias para que essa diminuição na medicação pudesse realmente acontecer. E aí, para sumarizar isso, né, para condensar essas informações, eu trouxe aqui como sugestão para vocês esse artigo, que ele é relativamente recente, né? Ele é de 2022, e o que ele traz para a gente? Ele fala aqui, ó, dos benefícios dos efeitos de nutracêuticos para as questões relacionadas à pele, né, em cães, baseado em evidência. Especificamente em relação aos ácidos graxos, né, as gorduras, eles encontraram 25 estudos avaliando ácidos graxos. 5 estudos eram duplo cego, placebo controle, randomizados. 15 estudos eram controlados, não tinham esse grau máximo de evidência, que tem um estudo clínico duplo cego, randomizado, de forma placebo e controle. E 5 eram estudos não
controlados, né, que tem um grau de evidência muito menor. Focando nesses 5 estudos principais, que tem um grau de evidência maior, cientificamente falando, o que a gente tem de dado aqui? O tempo mínimo que eles avaliaram para que houvesse o efeito da suplementação. Então, isso variou aí de 9 a 12 semanas. Então, condiz com aquele trabalho que eu mostrei para vocês. O que eles observam de melhor? Melhor em eritema, melhor em prurido, diminuição na dose de corticoide e de ciclosporina. Então, isso é um desfecho, isso é um resultado bem interessante. E o ponto que talvez seja o que vocês mais gostariam de ter de resposta, mas é o que é o mais confuso, é qual ácido graxo realmente suplementar. Mais ômega 6, mais ômega 3, porque o ômega 6 participa da estrutura da pele, foca-se só no ômega 3, já que ele tem esse poder de minimizar a inflamação. O problema desses estudos é que eles não são muito homogêneos nesse sentido. Tem alguns trabalhos que avaliaram, por exemplo, o ácido linoleico e o ácido gama-linolênico. Tem outros que avaliaram só o EPA e o DHA. Outros que avaliaram uma mescla de vários ácidos graxos. Isso faz com que a gente não tenha uma resposta tão concreta quanto a o que suplementar e muito menos sobre dose. Tá? Aqui eu vou deixar para vocês uma sugestão de uma dose para esses quadros de prurido, que é a dose que eu acabo utilizando, que tem embasamento em literatura. Tá? O que é recomendado? Recomendado suplementar em torno de 65 miligramas de EPA-DHA, né, dessa soma dos dois juntos, que são esses ômega 3 que vão trazer essa modulação da inflamação, por quilo de peso corporal. Então, 65 miligramas dessa soma por quilo de peso corporal. Então, um cão de 10 quilos vai precisar de quanto? 650 miligramas. Eu vejo quanto cápsula de ômega 3 tem da soma desses dois e defino aí quantas cápsulas por dia o meu animal vai ter que receber. Lembrando um ponto bem interessante, que muitos alimentos voltados para a pele já vão ter uma quantidade maior dos ácidos graxos essenciais, já vão ter, muitos alimentos já vão ter doses mais altas do ômega 3. Então, o que é mais interessante? Eu olhar quanto esse animal está consumindo e só descontar o quanto a mais eu vou precisar suplementar. Isso minimiza custo para o proprietário desse animal, né, que não tem que comprar tanto suplemento, e diminui trabalho. Porque às vezes tem animal que não aceita a suplementação, e para o proprietário, querendo ou não, é mais chatinho ter que ficar fazendo muitas suplementações. Ok? Então tem aqui a dose em miligramas por quilo ou em miligramas por quilo de peso metabólico, que a gente que trabalha com nutrição gosta mais dessa unidade, porque traz um pouco mais de resposta e de aplicação para as questões de formulação dietética, ok? Saindo ali do mundo dos ácidos graxos, mas ainda no mundo de lipossolúveis, a gente entra na questão da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, por isso tem a ver ainda com as gorduras, e tem um trabalho, né, avaliando o efeito da vitamina D em pacientes atópicos. E é um trabalho interessante, né? Então eles pegaram a vitamina D e forneceram para 16 cães. Então 16 cães receberam a vitamina D3, que é o principal tipo de suplemento de vitamina que a gente tem para cães. Inicialmente, eles receberam 300 microgramas da vitamina D3 por quilo de peso corporal, então já fica aí uma dose para vocês lembrarem, e eles foram aumentando isso até chegar em 1.400 microgramas de vitamina D por quilo de peso corporal. Essas doses, pessoal, apesar de estar em microgramas, são doses relativamente altinhas, né? Principalmente essa de 1.400 microgramas por quilo de peso corporal, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os 16 cães recebendo a D3, outros 13 recebendo um placebo, e outros 8 cães receberam o paracalcitol. O que é o paracalcitol? Ele é um agonista do receptor de vitamina D. Então, eles deram a D3, que é o princípio nutricional que vai ser convertido no corpo até chegar no calcitriol, que é quem tem um efeito mesmo da vitamina D, e deram paracalcitol, que também vai ter esse efeito direto ali, tá? Então eles avaliaram diferentes vias para isso.
Eles foram avaliando nesses animais o quanto eles toleravam essas doses mais altas de acordo com a calcemia iônica, tá? E aí, exatamente por isso, eles cancelaram o tratamento com paracalcitol, porque durante o estudo eles já perceberam que não estava dando muito certo, porque o cálcio iônico estava começando a ficar mais alto. Então, eles, no fim das contas, compararam D3 com placebo, ok? Aqui, para quem quiser, né, mais detalhes, eles mostram exatamente como eles fizeram nos 3 tratamentos, até que chegou o momento que eles cancelaram um dos tratamentos, né? E aí ele mostra aqui, ó, no momento do diagnóstico, quais avaliações eles fizeram e em quais momentos. O que mais eles avaliaram foi o calciônico. Então, 7, 14, 28 dias depois da suplementação, eles estavam avaliando o calciônico dos cães, tá? E quais avaliações eles fizeram nos animais para entender se havia ou não uma melhora em relação à questão do prurido, a questão dermatológica. Eles fizeram cadese, né, que imagino que para vocês seja um pouco mais familiar. Fizeram uma escala visual de prurido, avaliaram a perda de água transepidérmica e fizeram uma avaliação geral ali dessa questão do prurido com o proprietário dizendo se ele gostou ou não do que estava acontecendo ali com o animal dele. O que eles mostraram aqui então? Eles mostraram que com a vitamina D, a colecalciferol, que é a vitamina D3, houve estatisticamente uma diminuição da escala visual de prurido. Tá? Então houve um efeito nos animais que receberam D3. No placebo não teve, e no paracalcitol, né, eles depois excluíram esse tratamento. Eles avaliaram também no CADESE e perceberam redução, né, do CADESE, que é uma forma, né, esse índice de avaliar a extensão ali da dermatite atópica, né, a gravidade desse processo, e perceberam, então, uma diminuição disso com a suplementação da vitamina D3, mas não perceberam alteração no pH da pele, não perceberam alteração naqueles outros marcadores, né, os marcadores relacionados à exsudação, por exemplo, a perda de água ali pela epiderme. Então, o que se conclui em relação à vitamina D na atopia? Tá? Eles chegam à conclusão que a vitamina D pode ser realmente uma suplementação interessante, mas fica um alerta bem relevante aqui para a gente. Nesse trabalho, a maioria dos animais apresentava baixa concentração de calcidiol, baixa concentração de vitamina D. Então, se eu quero fazer uma suplementação de vitamina D, a primeira coisa que eu tenho que saber do meu paciente é calcemia iônica dele está adequada e ele tem vitamina D suficiente. Se essa vitamina D estiver baixa, tem recomendação realmente de suplementar. Agora, se eu dosei a vitamina D e ela não está baixa, talvez não tenha recomendação de fazer essa suplementação pelo risco que a vitamina D tem de causar uma hipercalcemia. Tá? A vitamina D está entre os nutrientes que podem ser considerados com um efeito tóxico. Tá? Esse estudo ele é interessante porque é um dos primeiros que padronizou dieta dos animais antes de fazer a suplementação da vitamina D, mas eles não trazem muitos detalhes sobre essa dieta. Então isso acaba confundindo, né, um pouquinho, deixando a desejar no entendimento dessa questão. E o outro ponto é que, como eles avaliaram por um período de tempo curto, a gente não sabe se aquelas doses altas de vitamina D que eles fizeram foram seguras para esses animais, tá? Então não é porque está no estudo que a gente pode sair replicando essa dose. Aí vocês vão me falar, mas sabe, qual dose que faria de vitamina D? Então, primeiro eu preciso ver a gravidade dessa baixa concentração de calcidiol, e tem uma dose recomendada atualmente de 100 unidades de vitamina D para cada 3 quilos de peso corporal, como sendo uma dose inicial relativamente segura para ser utilizada, ok? Então a gente viu as gorduras, a gente viu a vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, e uma outra vitamina lipossolúvel aqui para a gente é a vitamina E. Tá? A vantagem da vitamina E é que ela não tem efeito colateral importante descrito, diferente da vitamina D. Então, a vitamina D é muito cuidado aí com suplementações. A vitamina E seria um pouco mais tranquilo, por não ter tanto efeito colateral. Qual que é o foco em relação à vitamina D? Vale a pena suplementar? Ela traz algum benefício? Tem um trabalho fazendo essa avaliação. Então, eles pegaram também cães atópicos, né, e perceberam uma melhora
de marcadores aí, de manifestações clínicas mesmo, e marcadores do estresse oxidativo, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de cães, um que ficou sendo o grupo suplementado com a vitamina E, e um grupo controle, né? Aproximadamente o mesmo número de animais, em torno de 14, 15 animais. O grupo vitamina E recebeu 8,1 unidades de vitamina E por quilo, uma vez ao dia. O grupo controle recebeu 0,02 ml de óleo de mineral por quilo, também uma vez ao dia, tá? Os animais receberam todos a mesma dieta caseira. Por que dieta caseira? Porque era a dieta que foi testada ali na fase de dieta de eliminação, tá? E aí o que que eles percebem? Né? Eles não perceberam diferença na intensidade do prurido, na concentração do malondialdeído, que é um marcador aí do estresse oxidativo, nem na capacidade antioxidante total, nem na atividade da superóxido dismutase, atividade da glutationa peroxidase e nem na concentração de vitamina E na pele. Então, nada disso eles evidenciaram uma diferença mesmo. Onde eles perceberam? Eles perceberam na concentração plasmática de vitamina E e perceberam nesse marcador de oxidação, que é um marcador de oxidação de lipídios ali, né? E aí, o que que eles percebem? Aqui, ó, no dia zero, na segunda semana de acompanhamento, na quarta, na sexta e na oitava semana. Então, eles receberam a suplementação de vitamina E por 8 semanas. E aí, o que que eles mostram aqui pra gente? Que no início do estudo não tinha diferença entre os grupos em relação à concentração de vitamina E, né? Então, o grupo placebo tinha 30, o grupo vitamina E tinha 27. Não tinha diferença estatística, né? Nem nesse marcador de oxidação. O grupo placebo tinha 84, o grupo vitamina E tinha quase 83. Então, eles estão estatisticamente iguaizinhos nesse aspecto. Mas já na segunda semana de suplementação da vitamina E, eles perceberam aumento na concentração da vitamina E no sangue, né, no plasma dos animais, e já uma modificação nessa resposta antioxidante, né, de lipídios, tá? Já a partir da segunda semana. Isso se repetiu na quarta, isso se repetiu na sexta, isso se repetiu na oitava semana desses animais. Então, a vitamina E não trouxe muitas diferenças, mas ela trouxe diferenças aí relacionadas à concentração da vitamina E e essa atividade antioxidante que poderia ser responsável por minimizar algumas manifestações do paciente atópico. E aí, da vitamina E, né, tem uma dose aqui descrita. Né? Na prática, eu uso a dose de 10 unidades de vitamina E por quilo de peso corporal para diferentes situações de estresse oxidativo, não só na pele, tá? E lembrando que na pele a gente só tem esse trabalho. Então, não tem, assim, um nível de evidência super alto, né, de muitas pesquisas científicas para a gente chegar nessa necessidade de suplementar a vitamina E como nutracêutico para os pacientes atópicos ou pacientes que têm um prurido. Pensando em nutriente ainda, né, um nutriente que tem um papel bem importante na pele é o zinco. Tá? E isso também foi testado em um estudo aqui, né? Esse trabalho de 2017, o que que eles fizeram? Um estudo duplo cego, randomizado, controle, em que eles fizeram um crossover de os animais que tinham atopia recebendo o suplemento que tinha zinco ou o suplemento sem zinco, tá? Então, o que que eles fizeram? 27 cães concluíram o estudo, 27 cães com atopia. O grupo zinco recebeu, né, esses itens aqui, nessas quantidades, para cada 18,2 quilos de peso corporal. Por quê? Porque era um suplemento pronto, né? Então, eles viram aqui a dose de 30 miligramas de zinco elementar, sob a forma de zincometionina, que gerou aí a dose por quilo de 1,6 miligramas de zinco. Dose de 0,1 miligrama de biotina, 7,1 de EPA, 4,7 de DHA. Isso é legal da gente observar, porque eu falei lá atrás, né, que a dose do ômega 3 era em torno de 65 miligramas da soma. Se a gente somar esses dois, está dando próximo de
10, 11 miligramas por quilo. Então é uma dose baixa dos outros nutrientes, por isso que o foco que eles deram aqui foi no zinco, tá? E o grupo controle recebeu exatamente a mesma coisa, só que sem o zinco. E aí o que que eles mostram aqui, né? Eles vão mostrar pra gente, ó, que os animais, quando receberam o zinco, nesse caso, eles tiveram uma diminuição do score de lesão, né, do índice de lesão ali da dermatite atópica, em comparação ao grupo controle, aos momentos de controle, tá? E um outro dado que é interessante, os animais que receberam a suplementação de zinco, eles tiveram uma possibilidade de redução na dose de medicamento, principalmente da ciclosporina, quando eles comparam isso com o controle, tá? Além de uma redução naquele score de lesão da dermatite atópica, tá? Nos momentos em que os animais estavam sendo suplementados, tá? Então eles mostram aqui, ó, que os animais que receberam o zinco junto com ciclosporina, 44% deles tiveram uma redução no score de lesão, nenhum teve redução na escala visual, né, analógica ali de lesão, e 69% dos animais conseguiram ter uma redução na dose da ciclosporina. No caso do corticoide, foi 50% para tudo. 55% deles tiveram redução no score de lesão, tiveram uma redução no prurido, naquela escala visual, e 55% conseguiram ter uma redução na dose do glicocorticoide, tá? No grupo controle, como era de se esperar, não tiveram aí grandes efeitos, a não ser a possibilidade de redução do medicamento também, tá? Mas sem grandes diferenças em relação ao grupo tratado. Então, o zinco, com base nesse estudo, que é um estudo mais robusto, duplo cego, randomizado, controle, parece ter uma possibilidade de atuar minimizando um pouco o quadro de atopia, mas lembrando que todo estudo sempre tem viés, né? E o desse é que eles fizeram a suplementação com várias coisas, não foi só o zinco. Mas o que eles tentaram corrigir isso é fornecendo um suplemento igual para os dois, com a única diferença do zinco ali presente, naquela dose de 1,6 a 2 miligramas por quilo de peso corporal, ok? De zinco elementar. E aí, a farmácia de manipulação que vocês forem utilizar, por exemplo, ela vai ter que ver que tipo de zinco quelatado ela tem, preferencialmente com metionina, que é o que eles usaram aqui do estudo, e a farmácia vai te dizer, para você chegar em 20 miligramas do zinco elementar, você vai ter que colocar tanto daquele zinco quelatado que a farmácia porventura venha a ter, ok? E aí, para a gente fechar, né, algo que é bem novo, bastante discutido, mas vocês vão ver que a gente tem pouca informação ainda, é o uso do probiótico para o controle das manifestações cutâneas, ali dos quadros de atopia. Então, tem na literatura descrito aí, né, encontrados 3 trabalhos que têm um grau de evidência mais alto, né, estudos randomizados, duplo cego, e aí o que que eles mostram? Eles mostram, né, a teoria é que o probiótico ele vai modular a resposta imune, vai diminuir a proliferação de células T, vai aumentar a produção de interleucina 10, que é uma interleucina que vai controlar a inflamação, parecida ali com a questão do ômega 3, e o probiótico ajudaria nos quadros de desbiose, que muitas vezes estão presentes no paciente que tem uma atopia, né? Por quê? Um motivo simples. Além da doença talvez ter uma relação com a microbiota, muitas vezes os animais recebem antibiótico, né? O antibiótico causaria esse problema, ok? Então, a gente teria aqui os benefícios da suplementação com probiótico. O que eles viram aqui, né? Então, diminuição na redução de score de lesão, possibilidade de diminuir medicações nos animais que receberam probiótico, mas qual que é o ponto aqui a se avaliar? Eles precisaram tomar os probióticos por 8 a 12 semanas. Tá? Existem diferentes cepas em cada um dos estudos, então é difícil até de fazer comparações, qual será que é mais interessante ou não.
E a dose também é uma dose ainda muito variável, né? Então, ó, tem um trabalho aqui que fala em 1 grama de produto que equivale a 10 vezes 10 a nona unidade formadora de colônia de lactobacilos, né? Por dia em animais abaixo de 5 quilos e 2 gramas em animais acima de 5 quilos. Mas e se eu pego um animal de 60 quilos? Será que é a mesma quantidade? Em teoria, né, não tem tanta diferença quanto outros medicamentos que seriam fornecidos em dose por quilo mesmo, tá? Então, o que é para a gente ver aqui? Que é variável essa dose de probiótico e é variável também o que já foi investigado sobre qual a melhor cepa para a pele. Então, isso também precisa aí de mais investigação. Então, probiótico, especificamente para os quadros de alteração dermatológica, eu vou usar quando? Eu vou usar normalmente quando eu tenho também manifestações gastrointestinais que podem estar relacionadas com desbiose. Lembrando que hoje a forma de se diagnosticar a desbiose é pelo índice de desbiose, né? E dessa forma, então, a gente tem um critério para o uso de probiótico. Esperamos aí que no futuro a gente tenha mais dados concretos que nos permitam utilizar isso na rotina do paciente atópico. E aí eu sei que tem algumas pessoas estudando isso, em breve teremos mais respostas a respeito disso. Então, resumindo, né, para a gente concluir aqui de maneira mais direta, a gente tem pouco estudo de alto grau de evidência, né, que seriam estudos clínicos randomizados, duplo cego. Os ácidos graxos essenciais, onde a gente tem mais evidência, e o ômega 3 ganha um destaque aí por esse processo de controle da inflamação. Cada trabalho avaliado tem um viés importante, né? E esses vieses, eles acabam confundindo e dificultando a interpretação desses trabalhos. Mas o que eles veem, de maneira geral, é uma redução na dose de medicação e uma diminuição de manifestação clínica, tá? Dificilmente a gente vai ver um trabalho que tenha mostrado que eles conseguiram ficar sem medicação no paciente atópico. Isso é bem difícil, tá? Talvez um combo de todos esses nutracêuticos chegaria nesse efeito? Acredito que não, mesmo assim, tá? Nesse caso, né, da pele, esses suplementos, eles entram como nutracêuticos, porque eles podem ter benefícios nessas doses mais altas, mas esses benefícios ainda estão em investigação, a ponto de a gente ter pouco trabalho que tenha feito só a suplementação de nutrientes específicos, sob a forma de monoterapia, sem medicação ou sem outras suplementações, para a gente chegar a conclusões ainda mais específicas. Mas a gente não tem como chegar nisso, porque a gente não tem esses dados propriamente ditos. Ok? Então, pessoal, como eu comentei com vocês, sou Fábio Alves Teixeira, coordeno pós-graduação em Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Para quem tiver interesse, a gente está na 6ª turma da pós-graduação. Pós-graduação acontece de maneira semipresencial, então grande parte do curso é online. Então, para quem é de fora, do Brasil, inclusive, poderia participar da nossa pós-graduação com visitas pontuais aqui em São Paulo para as atividades práticas que podem ser conversadas aí quais seriam as obrigatórias ou se existe realmente essa questão e aí a gente pode conversar a respeito disso, tá? Então, se você tiver interesse, a turma 6 acabou de começar, né? Começou agora em fevereiro, e aí tem uma brechinha de tempo ainda para possibilidade de inscrições, uma vez que o curso ele é todo online e ele fica disponível para os alunos assistirem tanto ao vivo como eles podem assistir a versão gravada, ok? Então, qualquer dúvida, tem como me encontrar aqui em algum desses locais, né? Tanto no contato ali na rede social da pós-graduação, como a NutriCareVet, que é uma empresa de consultorias, atendimentos e cursos na área da nutrição, a Stonel, que é um laboratório voltado para análise da microbiota intestinal, o Diet Lab, que é a empresa, um software voltado para formulação de alimentos, e eu faço parte, como eu falei, da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, e a gente tem evento agora em maio, né, o nosso congresso, que conta aí com um workshop sobre nutrologia, seguido do congresso sobre nutrição PET. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com o curso. Obrigado.